Em nome do povo do município de Piranguçu e com a proteção de Deus, daremos início à nossa reunião fazendo a oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Passar o livro de presença e o livro de quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 70ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Piranguçu. Boa noite aos nobres colegas, aos presentes e a todos que acompanham a reunião através das redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Conforme foi lida e revisada por todos os vereadores, coloco em votação a ata da reunião anterior. A ata da 79ª reunião ordinária está em votação. Os vereadores que estiverem a favor permaneçam sentados, os contrários ficando em pé. Aprovado por 8 votos. Solicito ao senhor secretário que leia a matéria do expediente. Indicações. Os vereadores infrafirmados, regimentalmente apoiados, vêm apresentar ao senhor prefeito municipal as indicações no sentido de tomar as seguintes providências junto à Secretaria Municipal competente. 55. Colocar uma lixeira, um container, na entrada que dá acesso à Bio 2, no bairro dos Lemes. Tal solicitação se faz necessária
pois a lixeira que está no local foi feita de forma provisória pelos moradores. Vereador José Mário. 56. Fazer a colocação de quebra-molas no bairro Correinhas, próximo à residência do Ebert, operador de máquinas. Tal solicitação se faz necessária, pois há muitas crianças que trafegam neste trecho. Vereador Benedito Pereira. 57. Verificar a possibilidade de fornecer mantimentos para o café da manhã aos alunos da Escola Estadual Mário Casasanta. Tal solicitação se faz necessária, tendo em vista que a maioria dos alunos do período da manhã são moradores da zona rural e muitos saem de casa muito cedo. Vereador Edson Alves. Ofício 81 de 2023, resposta Gabinete do Prefeito, 24 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, com nossa cordial visita e em obediência à emenda à Lei Orgânica número 04 de 2021, informamos que as indicações de número 22 a 54 serão atendidas de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira e conforme o plano de governo da administração atual. Sendo que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. Ofício número 84 de 2023. Resposta ao requerimento número 2 de 2023, Gabinete do Prefeito, 26 de maio de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, com nossa cordial visita e em atenção ao requerimento número 02 de 2023, estamos encaminhando o relatório emitido pelo Sistema de Informações Contábeis da Prefeitura de Piranguçu, com as despesas empenhadas para a prestação de serviços de pintura externa da Igreja Matriz de Santo Antônio. As informações estão disponíveis no link que aqui se encontra. Sendo que se apresenta para o momento, colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Atenciosamente, Ricardo Martins de Araújo, prefeito municipal. Tendo sido solicitado, nos termos do artigo 143 do Regimento Interno, concedo o uso da tribuna livre por 5 minutos à senhora Valdete Aparecida Luz. Valdete, fique à vontade. Boa noite a todos. Bem, eu venho, por meio deste, solicitar desta casa que providencie a troca de transformador de energia elétrica com máxima urgência. Tal transformador se encontra na estrada Pedro Bernardo, nas proximidades do número 300, pois o mesmo não supre a necessidade da comunidade local. Informo que há queda frequente de energia nas casas, com prejuízos e danos a eletrodomésticos, o que muitas vezes leva à perda dos mesmos por queima do motor. Há também o risco de perda de alimentação por não refrigeração adequada dos mesmos. Informo ainda que, ao ligar o chuveiro, demora para esquentar e temos que fechar muito a queda da água, ficando apenas um filete de água morna para o banho. As lâmpadas micro-ondas da casa ficam piscando, a queda da internet que não pode ser utilizada durante o banho e a queda de energia na geladeira também. Informo também que na ocasião em que foi instalado o tal transformador, havia 7 casas a menos do que na atualidade. No aguardo de providências e contando com a estima e consideração desta casa para com os moradores do bairro, né, a gente agradece e a comunidade toda assinou, tá? Abaixo desse texto, né? E é uma situação bem complicada, né? Todo mundo sabe que ali é zona rural, tem bastante trabalhador
de serviços pesados, né? Imagina, a pessoa chega em casa, não pode nem tomar um banho direito para relaxar, né? E como a pessoa descansar sem tomar um banho adequado, né? Muito estresse essa situação acaba gerando, né? Outra coisa que assim também tem 4 anos já, né, que a gente adquiriu uma propriedade ali e na minha casa não tem energia elétrica. Eu vivo de gato do vizinho lá. É uma pessoa que é vizinha da gente lá, de gato, modo de falar, não é gato, né? A gente paga a conta para ela, né? Isso, a gente divide a conta de energia com ela. Quer dizer, é uma pessoa, né, muito boa, está sendo muito generosa com a gente, né? Porém, de qualquer forma, é humilhante, né? A gente ficar dependendo de terceiros para uma coisa que, assim, já foi dita como necessidade básica, né? Me parece que existe até, ainda não investiguei, mas parece que até tem um plano na CEMIG também de luz para todos. Não sei se existe ainda, mas é um recurso, uma coisa que pode ser pesquisada, né? Eu sei que assim tem sido uma luta assim, exaustiva, cansativa, né? A gente chega a desanimar muitas vezes, mas estamos vindo aqui solicitando novamente. Já estivemos várias vezes na prefeitura, já conversamos com alguns vereadores, até chegar ao ponto de que a gente resolveu que teria que vir aqui para daqui partir uma solução, daqui sair uma solicitação, né? Para pedir ajuda mesmo, porque nessa situação a CEMIG está cobrando R$18.800 para ligar minha luz. Eles querem que eu pague até o transformador. Então eu não acho justo, a gente está pedindo ajuda mesmo, está implorando para vocês dar uma força. Bom, boa noite, obrigado. Muito obrigada, é só, tá? Então, eu conversei um pouco antes com a dona Valdete, do início da reunião, pelo seguinte, nós vamos encaminhar esse abaixo-assinado, mas nós vamos melhorar ele mais um pouco, né, porque ele está sem os documentos das pessoas, então ela vai vir aqui, a Josi vai preparar um abaixo-assinado correto, direitinho, e também ali no abaixo-assinado deles não consta a extensão de rede, nós vamos constar isso também, para a gente poder estar encaminhando e juntos, pode ter certeza que essa casa vai empenhar ao máximo. Tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos lutar juntos, né, no bom sentido, para que a energia chegue. Eu vejo o sofrimento de vocês lá, né, existe ainda no município outros casos que nós estamos também brigando e trabalhando, né, ajudando, mas nós vamos empenhar ao máximo para a gente resolver. Aí depois a Josi passa para você certinho, né, o correto, para a gente poder fazer um abaixo-assinado bem joinha mesmo, e encaminhar, né, para os órgãos competentes, para a prefeitura, para a CEMIG, e nós vamos até o fim, se Deus quiser. Tá bom, muito obrigada. Uma ideia também é o seguinte, CEMIG, toda vez que nós, prefeituras, ligamos lá com a reclamação dos moradores, o que eles falam? Eles falam o seguinte, para ajudar no pedido da prefeitura, se todos os moradores que assinaram aí com a conta em mãos ligarem no 116 e fizerem uma reclamação, vai registrar, eles vão pedir o número do CPF da pessoa, vai pedir o número da instalação. Se todos eles ligarem, vai encher aquilo lá. Então, é mais um mecanismo para ajudar, mais uma força. Que toda vez que a gente liga em nome dos moradores, eles falam isso. Mas ninguém ligou aqui, não no caso seus, mas acontece isso de vez em quando. Então, nós vamos nos reunir de novo nas 3 últimas segunda-feiras do mês de junho. Talvez até demore. Nesse período, esse pessoal que assinou aí, vocês poderiam fazer esse pedido para eles. Mas tem que ter a conta em mãos. Tá? Então, tem um problema aí, que esse 116, você já teve sucesso em ligar para ele? Já? Eu tentei diversas vezes e ninguém atende.
pode ter sido uma má sorte minha, mas eu diversas vezes, não, telefone comum, telefone residencial. Talvez seja mais fácil, então, talvez tenha algum centro de atendimento que a gente vai procurar saber, para passar para vocês, que pode ser via... Eu tenho no meu celular um negócio da CEMIG aqui, e que eu não tenho seu contato, então eu te mandava para você já ver que nesse dispositivo do celular, tá? É o WhatsApp, você consegue fazer as reclamações também. Pode deixar seu telefone com a secretária, que quando terminar a reunião, eu te mando da CEMIG. Aí você passa para todos que estão aí, tá? Tá, obrigada. O nosso amigo gostaria de dar uma sugestão, eu vou permitir. Não, aí o senhor tinha que se inscrever antes, tá? Mas depois que terminar a reunião a gente conversa, tá joia? Concedo a palavra pela ordem aos senhores vereadores. Vereador Luiz Procópio. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, os presentes aqui no recinto e os que nos acompanham em suas residências. Inicio minha fala dizendo que sábado último, dia 27, nós comemoramos o Dia Nacional da Mata Atlântica, esse bioma tão importante no nosso país e riquíssimo em fauna e flora e que está sendo constantemente ameaçada pela especulação imobiliária. Então, criou-se esse dia para que as pessoas conscientizassem da importância e da proteção desse bioma importantíssimo do nosso país, nosso território. E ontem, dia 28, nós comemoramos o dia de Nossa Senhora do Sagrado Coração. Para quem professa a fé católica, esse dia foi consagrado a ela e ontem nós comemoramos esse dia. E também ontem comemoramos o Dia Internacional da Luta pela Saúde da Mulher. Muito importante também. E hoje, dia 29, nós comemoramos o Dia Internacional dos Soldados da Paz da ONU. Esses homens que arriscam sua vida em áreas, em países em que há necessidade da missão de paz. Desses voluntários que brigam para que a paz seja permanecida entre as pessoas que estão se degradando dentro de determinado território. Eu gostaria também de dizer que na quarta-feira passada, no dia 24, se não me engano, nós encerramos o curso do Pinhão no bairro do Centro. Esse curso foi promovido, na verdade, pela Emater e pela Secretaria de Agropecuária, onde foram feitos muitos pratos, muito criativos, muito apetitosos, e o pessoal que cedeu espaço para a gente agradece o pessoal da Emater que teve que foi promover esse curso, ensinar as pessoas interessadas, e que também não vai deixar de ser uma riqueza para que eles possam ter um ganho, principalmente nessa época com o turismo, em pratos que têm a oferecer, que eles aprenderam com esse pessoal. E também gostaria de deixar registrado que no dia 25 agora, nós tivemos uma visita na cidade de Alagoa a respeito de ver como que eles conseguiram o financiamento com parceria com o governo do estado para calçamento da área que faltava para ter acesso a Itanhandu. Então, nós fomos muito bem recebidos pela equipe da prefeitura, pelo prefeito. Eles nos deu as coordenadas certinho que nós temos que fazer. E essa semana nós vamos levar ao prefeito para que ele também direcione dessa maneira para a gente, para que a gente possa conseguir esse assaltamento aqui do nosso município até Campos do Jordão. Vai ser uma área, vai ser excelente para o desenvolvimento local nosso, e o fluxo também de turismo, e outras cidades serão bem beneficiadas também com esse asfaltamento ou calçamento, seja o que for, é bem-vindo.
E também na cidade de Alagoas nós aproveitamos a viagem para ver com eles também como que eles fizeram os problemas das ETs, que são as estações de tratamento de esgoto, principalmente em área rural. E interessante que eles estão usando também na área urbana. Então, foi o processo, nós estivemos em contato com o técnico da empresa, é de Belo Horizonte, e lá nós entramos, pegamos todas as informações, como deve ser feita, a maneira como é efetuado o tratamento de esgoto. E o esgoto ele é feito através de bactéria. E a água que sai dessa decomposição toda não tem cheiro algum, pode ser retornado normalmente no curso d'água. É interessante esse processo. Então, a gente vai ver se a gente consegue entrar em contato assim, mais a miúdo com esse pessoal, para que eles possam estar mostrando para a gente, ver a parte financeira, o dispêndio que vai ser, se é viável em termos da gente comprar ou locar, tem essas possibilidades. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E por hoje eu agradeço. Vereador José Maria. Boa noite a todos, boa noite, presidente, os demais colegas. Então, eu queria começar agradecendo a secretária da Saúde, a Gráucia, por uns problemas que nós tivemos lá no bairro dos Pingos, por essa semana, e fomos muito bem atendidos. E queria pedir para ela também me dar uma verificada se não tinha essa possibilidade de pôr um celular que os pacientes, quando precisasse, tivesse como ligar lá na regularização, que lá a gente manda mensagem e, por exemplo, se tiver uma pessoa passando mal, não tem como ligar, só tem que mandar mensagem. E a gente manda mensagem, eu sei que as demandas de certo são bastante, mas muitas vezes não dá tempo, a correria, e daí eles acabam não vendo, ou se não vê, acabam não dando tempo de responder para a gente. No caso, eu não estou pedindo para mim, estou pedindo em nome de todo mundo. E são várias reclamações que as pessoas pedem, e não sei por qual motivo, e não tem a resposta se o carro vai, ou se não pode ir. Para que não aconteça, às vezes, da pessoa pedir o carro, e daí não sabe se o carro vai ou não, e a pessoa estiver passando mal, vai ter que chamar o SAMU ou chamar um outro carro, e daí o carro da saúde chega, mas sem a pessoa saber se vai ou não, vai acabar perdendo a viagem. E queria agradecer também pelo bom administração do prefeito, e está ficando muito bom lá o posto lá do bairro dos Pintos, e em breve já vai estar terminado lá. Inclusive, aqui a semana passada eu falei sobre uma boca de lobo lá de um bueiro que estava perigoso, e até o vice-prefeito tá ali, ele viu, foi concluído lá o serviço, ficou muito bom. E outra coisa também, presidente, eu queria deixar, até não sei se eu devia falar aqui, mas eu acho que é verdade, a gente tem que falar assim. Eu acho que todos nós aqui tem um banheiro em casa, como a moça ali falou do chuveiro. E eu queria reclamar do banheiro aqui da Câmara, porque a hora que eu cheguei aqui e fui no banheiro lá, tava um mau cheiro. Deve alguém ter posto um papel higiênico lá e dado descarga, alguma coisa assim. Ou então pôr uma placa lá, banheiro interditado, porque daí ninguém ia usar. Porque o banheiro, não sei quem que é o responsável de dar uma verificada nisso. Lógico que tem que ser um pedreiro para resolver esse problema, né? E então agradecer a administração, que está sendo muito boa, e
pelo secretário de obra, o vice-prefeito, que sempre tem nos ajudado lá também, e estão de parabéns. E outra coisa, presidente, eu estou com um abaixo-assinado que eu pedi para a Josi fazer para nós aqui, é sobre a linha de ônibus ou de uma van, umas 3 vezes por semana lá no bairro da Usina São Bernardo, e lá já faz muito tempo que está sem. E quem tem um carro, tem uma moto, até é fácil de locomover até a cidade. Mas e quem não tem? Que às vezes precisa, muitas vezes, vir a pé para vir aqui fazer uma comprinha ou vir pegar uma conta de luz. E outra coisa também, presidente, vocês todos devem ter o grupo de segurança pública. Eu vi a semana inteira o pessoal reclamando sobre o correio. Não sei quem que é o funcionário do correio, que parece que não está sendo bem educado com o pessoal. Então quem que devia ver ou tomar essa providência, porque a pessoa vai lá porque está precisando. Precisa de uma correspondência e chega lá não ser bem atendido. E então eu acho que precisava dar uma vida. Por que está acontecendo isso? Se é verdade, eu não sei, porque eu também não fui lá, mas vi pelo grupo de segurança pública, e então estou falando em nome de todos. E por hoje é só, e boa noite a todos. Vereador Benedito Pereira. Boa noite, presidente, aos nobres colegas, aos que nos prestigiam o nosso trabalho aqui hoje, que sejam bem-vindos aqui. Presidente, venho aqui agradecer a senhora Valdete, o esposo Daniel, de ter procurado essa casa aqui, porque já me procuraram também, e sei que não é fácil para a gente que é vereador estar sozinho cobrando uma situação que não é fácil ser resolvida. Mas deixo aqui meu apelo aqui para vocês, que junto com essa casa aqui, levaremos ao conhecimento do nosso prefeito. Tenho certeza também que ele vai se empenhar para estar resolvendo o problema lá seus, lá, de todos os moradores lá por perto lá. Pode contar com a gente aqui. E, presidente, vou ler um ofício aqui que estarei encaminhando, a secretária, mas estará encaminhando ao senhor prefeito, Ricardo Martins. Na seguinte oportunidade, venho por meio deste solicitar para que sejam tomadas medidas quanto à liberação da ligação da rede de esgotos nas construções de obras do município. Esse pedido se faz necessário, tendo em vista que hoje em dia as ligações da rede de esgotos são feitas só após o pagamento do AVCB. Porém, essa medida não é estipulada no Código de Obras. Então, tendo em vista não estar vinculado à lei, peço para que seja adotada uma outra forma que não segure a ligação da rede de esgoto nas obras do nosso município. Sendo que se apresenta para o momento, agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para esclarecimento que se fizer necessário. Esse é um ofício que amanhã a secretária estará enviando ao Executivo para que sejam ligadas, tomada uma providência para que sejam feitas as ligações de esgoto das obras, junto com água, junto com energia, porque várias vezes eu já fui procurado, porque as obras têm andamento, início às vezes, e as pessoas vão procurar a prefeitura para fazer o pedido do esgoto e não podendo ser feita por causa do pagamento da VCB. Tem que estar concluído a obra. Então, leve esse ofício para que o prefeito, a secretaria, analise uma outra forma para que seja tomadas as providências, para que não prejudique a quem está aí começando sua obra aí, para ter um conforto melhor para quem está trabalhando na obra, os pedreiros, os serventes. Então, para que seja tomado a seguinte providência. E Vereador, sou favorável. Só um minutinho nessa questão aí. Não sei se o senhor está bem lembrado, mas essa é uma questão que a gente já vem cobrando há um bom tempo. Inclusive, a última
vezes que o Renato esteve aqui com o Nil César, nós cobramos, porque eu trabalho nessa área e sei a dificuldade que é, como é que você põe os funcionários, os pedreiros, para trabalhar servente, numa obra aqui do loteamento. Não tem banheiro, para onde que eles vão? Né? Então, essa vinculação da ligação com a BITS aí, alguma coisa que você colocou aí, está errado. Né? E o Renato ficou de estudar e ver, e realmente nós não perguntamos a ele ainda. Então, seu ofício, muito bem-vindo, porque vai facilitar a vida do pessoal, daqueles que trabalham. E eles têm como amarrar de uma outra forma para que a pessoa depois efetue, né, a medição, tudo direitinho, para liberar os documentos. Porque vincular com a rede de esgoto realmente é terrível. Sou favorável a todas as indicações dos nobres colegas e uma boa noite a todos. Vereador Edson Alves. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus colegas. E mais presente, que o pessoal acompanha pelas redes sociais em casa. E eu queria falar a respeito das minhas indicações que eu fiz, certo? Verificar a possibilidade de fornecer mantimento para o café da manhã aos alunos da Escola Estadual Mário Casa Santa. Tal solicitação faz necessário, tendo em vista a maioria dos alunos, no período da manhã, são moradores na zona rural e muitos saem de casa sem o café da manhã. Então, o pessoal que vem lá dos Borges, entendeu? Dos Borges, dos Pintos. Então, esse pessoal que vem de lá, são 45 alunos que vêm de lá. Então, a primeira refeição que eles fazem são 9h30 da manhã. Então, ele entra na sala de aula, né? Na sala de aula, então, praticamente, não tem um reforço. Então, como eu fiz o ofício, a gente estava estudando através daquela LDO, tem uma parceria, né, da prefeitura podia fazer com a Escola Mário Casa Santa, seria muito bom para dar um reforço para as crianças. E também gostaria de destacar essa semana encerramento de um curso licicista, cultador de idoso, oferecido pelo Instituto Federal do Sul de Minas, município de Piranguçu. E parabenizar a todos que participaram do curso e parabenizar também a Diocese de Pouso Alegre pela parceria. A parceria com a Igreja Matriz Santo Antônio, o nosso Padre Douglas, pela divulgação, a realização do curso. E também gostaria de destacar a parceria com a Escola Estadual Mário Casa Santa, da pessoa do diretor do Wellington, por ceder o espaço para a realização. E também gostaria de destacar o ato da boa política, onde conseguimos ver acontecer essa parceria. Só é possível concretizar por ação direta do deputado federal Odair Cunha, que, em parceria com o deputado Ulisses Gomes, foi feita uma emenda no valor de 2,5 milhões com o Instituto, para o mesmo desenvolver-se esse curso. Então, por isso, quero destacar essa parceria do deputado Odair Cunha e o Ulisses Gomes e do nosso município. Então, foi muito importante essa parceria com o Instituto, né? Tá para vir mais, né? Isso aí vai ser uma coisa muito boa para o município. Então, o que fizeram o curso, eu acho que com certeza deve ter feito uma boa aproveitação. E também, semana passada, eu falei do livro da minha avó, Expedito Francisca. E eu não disse a autoria do livro, né? Então, a autoria do livro foi a doutora Margarida Haddad e Regina Marta Antunes. E a história da nossa mãe. Esse livro, ele vai ficar aqui na Câmara. Ela mandou aqui para a Câmara Municipal dos Vereadores de Piranguçu sobre a vida da cidade, da Dona Expedita, maio de 2023, doutor Margarida. Então, quem quiser também ler esse livro também, já está disponível na Biblioteca Municipal. Então, quem quiser acompanhar, vai estar lá presente. E outra coisa que eu queria falar também é a respeito do requerimento que eu fiz, que o acabou de ler aí, a respeito da pintura da igreja. Então, não tive tempo ainda de ver aqui, mas a gente já viu o valor por cima aqui. E, então, do requerimento que eu fiz,
A questão da pintura externa, eu até tirei algumas fotos de lá, e a gente passa lá pela torre da igreja, por exemplo, tem um mato lá, tá lá ainda até agora. A janela da igreja que puseram uma fita crepe não foi tirado. Então, acho que a qualidade do serviço, acho que a empresa que prestou o serviço, ela tem que, né, eu acho que quem fez a vistoria daquela tinha que ter vestido a empresa, porque é um dinheiro público. Entendeu? Porque quando a pessoa vai fazer uma qualidade, a pintura tem que ser de qualidade. Certo? E para encerrar minha fala, eu gostaria né, também dar os meus sentimentos familiares do Bidias, que infelizmente a gente perdeu essa semana. A família dele, que Deus nos conforta, dê força, vai superar. E também do Pedro Arruda, né? Também nos deixou também. Também o meu sentimento para toda a família dele, que Deus possa dê força para ele. Eu sou favorável a todas as indicações. E por hoje é só. Boa noite a todos. Vereador José Mário. Presidente, não quer sair não, Pedro. Presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite a todos que assistem a reunião pela rede social. Nós perdemos clientes amigos, né? Hoje perdi mais um, né? Benedito, conhecido por Dito Vaca, que foi enterrado hoje. Um Bidia, sou Pedro. Que Deus deu todo consolo para toda a família. Conto com nossas orações. Presidente, eu fiz uma indicação número 055 no sentido de tomar seguinte providência junto com a Secretaria Municipal competente. Colocar uma lixeira na estrada que dá acesso ao Bio 2, no bairro do Leme. Lá, presidente, acho que você conhece lá, tem uma lixeira que foi feita pelos moradores lá. Essa lixeira já bastante uso, então eles reclamaram que todos os bairros tem uma contenda, né, que fala lixeira, então eles estão pedindo uma dessas para colocar lá, viu? Você que trabalha no Caminhão. O vereador, eles fizeram uma novinha lá, passei lá hoje, tá chique, pintadinho de preto, bonitinho, tá espetacular. Eles estavam até querendo a outra, então eles fizeram uma lá. Não, eles pediram, né? Mas sou favorável a todas as indicações. E, presidente, hoje, na rua aqui, andando na rua principal, fui cobrada por uma moradora do bairro do Antônio. Então, acredito que ela está até assistindo, né? Pediu para me falar aqui na reunião, roçado das estradas, né? E as podas de árvore, que diz que o caminhão passa, enrosca nas árvores lá, que tem piazeiro, e está arranhando até o ônibus escolar mesmo. Ela pediu para essa reclamação, junto com a secretaria competente, tivesse olhado para esse povo. E também, presidente, na rua nossa principal, que também fui cobrado, né? Que a gente vê que as faixas de pedestre foram todas apagadas já, né? Colocasse pela cidade inteira, que segurança para os pedestres, né? Para passar, né? Que eles obedeçam passar na faixa do pedestre. E colocar essas faixas, né? Que não tem uma cidade que não veio de faixa de pedestre, mas apagar todo o lugar. Também, Valdete, Daniel, usar uma turbina, isso é muito importante, entendeu? A gente, se estão reclamando do bairro seus, eu acredito nos outros bairros, bairro da Pedra Vermelha também, tem queda de energia. Quando a gente toma um banho, tem que esperar o outro, né? A CEMIG está deixando a desejar. A gente é favorável, viu, Daniel? Que a gente, tudo que é bom, a gente está aí para somar. Nós, vereador, nós estamos junto com vocês também. Obrigado, presidente. Posso fazer uma palavra sua? A respeito do que você falou da energia, né, se a gente for analisar bem, é igual lá nos Melo, né, quem conhece a fábrica Aerominas, lá tem um transformador de 140 kVA, praticamente abandonado. Né, porque a CEMIG poderia pegar isso e levar um único taqueiro de energia.
além do transformador que está lá, tem um poste de cimento. Aí eles alegaram que a FEMIG não tira, porque tem que fazer reforma do transformador, o interesse deles vender. Então seria uma sugestão aproveitar ele, tá bom? Então, a gente vê, né, que, igual o Daniel falou, que era para atender poucas casas, hoje aumentou o número de casas e a CEMIG não aumenta o transformador, né? A CEMIG está dizendo já os moradores que pagam as suas contas de luz, tudo certinho, se não pagar, eles cortam, né? Obrigado, presidente. Vereadora Áurea Sabrina. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Aos presentes, né, sejam bem-vindos. Reforçando o que o vereador José Mário disse, né, sobre a roçada nas estradas, poda de árvore, realmente está precisando, bairro do Antunes, os demais bairros. Vi que foi feito, né, foi roçada a estrada que vai para a Mineração Correia, a estrada dos Carneirinhos também, no bairro dos Pintos. Sobre o bairro Vila Maria, né, alguns moradores têm entrado em contato, perguntando, né, quando que vai ser feita a manutenção na estrada lá. Então, o secretário de obras, o vice-prefeito, eles já arrumaram a terra, então eles vão fazer aterro em alguns trechos lá que está precisando, já providenciaram também o cascalho, né? Então os moradores de lá podem ficar tranquilo que vai ser feito o serviço, vai ser um serviço muito bom, né? Porque a gente precisa mesmo que seja feito esse aterro, vai melhorar lá bastante para eles. Referente ao posto de saúde lá do bairro dos Pintos, semana passada eles retornaram no serviço lá e essa semana também eles estão dando continuidade. Né, pelo que eu pude perceber lá, o que está faltando mesmo é mais a pintura, uma limpeza por fora, né, que depois que terminar as obras fica a sujeira de material, né, que foi utilizado. Então é basicamente isso, está praticamente pronto, parte de dentro está pronto, o muro foi feito também o concreto, né, lá na parte de fora. Então ficou muito bom, realmente falta muito pouco para finalizar, né, e voltar aos atendimentos lá. Então, eu quero deixar meus agradecimentos a todos os funcionários da obra, né? Porque a obra é um setor mais cobrado, mas a gente vê que o serviço não para, né? É feito todos os dias. Então, só quero deixar mesmo meus agradecimentos a todos, né? Pelo empenho. A gente faz bastante indicação, muita coisa a gente passa direto para o secretário. A gente entende a dificuldade dele, né? De estar realizando todos os nossos pedidos, porque são muitos. Ele até tenta programar o serviço, né? Mas a gente já comentou aqui várias vezes, infelizmente acontece imprevistos. Então, às vezes, ele está pronto para ir a algum bairro, finalizar né, fazer o serviço, acontece problema em outro, ele tem que socorrer. Então, a gente tem que ter paciência, né? Mas a gente sabe também que a obra não para, todos os dias está sendo realizado serviço em algum lugar. E conforme o vereador Luiz Procópio já disse, né, na semana passada aconteceu um curso de gastronomia do Pinhão, lá no bairro do Centro. Pude acompanhar, participei um pouco, foi muito bem organizado, até todos que estavam lá participando, foram 16 participantes, eles estavam comentando da organização, né, e do apoio da prefeitura, que foi muito bom, o Ricardo deu muito apoio lá, a Ana Paula com o João Marcos providenciaram tudo, o NEM também, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, né, então eles prepararam tudo com muito carinho, muito organizado, todo mundo gostou, também gostei de ter sido participado. E lá surgiram assim bastante ideias entre eles, né? Então a gente vê a importância de um curso, mais conhecimento para eles, né? Que mexe com essa parte mesmo, agregando também no turismo que eles já fizeram. Quero parabenizar a Helena, moradora lá do bairro do Centro. Ela faz parte do CMDRS, inclusive esse curso foi pedido em uma dessas reuniões do CMDRS, né? Ela informou que tinha essa demanda do bairro dela. Então, assim, em todos os bairros a gente tem representantes que participam do CMDRS, então para a gente ver a importância, né, lá é levado as demandas dos bairros, então ajuda muito. Por hoje é só, boa noite a todos. Vereadora Vera Lúcia. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite aos presentes e boa noite quem está assistindo, né, pelas redes sociais. Na reunião anterior, eu tinha enviado, né, um ofício aqui para enviar para o DR, falando da manutenção da beira da rodovia, né, tanto das placas quanto da roçada. E o DR já enviou uma resposta, dizendo o seguinte: informamos que a empresa responsável pela manutenção
foi notificada para a execução dos serviços na rodovia MGC 383. Atenciosamente, 19ª Unidade Regional de Itajubá, setor núcleo técnico. Então, eles mandaram esta resposta. Aí nós vamos aguardar para ver se realmente irão executar esse serviço. Caso contrário, a gente poderá mandar um outro ofício, né, até que venha realizar essas coisas que a gente está pedindo na BR. Valdete, obrigada pela presença, por você vir representar os moradores da rua Pedro Bernardo, né? Realmente eu sei que acontece isso, porque eu sei, a Lindalva mora lá, eu sempre estou na casa dela, né? Minha nora. E realmente acontece o que a Valdete falou, no chuveiro. As luzes piscam mesmo e o chuveiro não esquenta. Já foi pedido, acho que foi numa outra gestão nossa, já foi enviado para a CEMIG cópia das contas de luz com o número do medidor, né, o nome das pessoas, pedindo para fazer a troca deste transformador. Inclusive, foi colocado lá na casa da Lindalva um aparelho, que eu não sei falar o nome agora, da CEMIG, que é usado para medir a energia. Ficou 15 dias instalado, depois retiraram e mandaram uma mensagem por escrito, né, dizendo que estava tudo ok, e realmente não está. Foi feito outro pedido esse ano também, na qual foi colocado novamente esse aparelho. O rapaz, o representante da CEMIG, não sei se é funcionário, é um representante, veio, verificou e disse para a Lindalva que o problema não estava na energia, que estava na fiação da casa. E foi feita a medição, sem ser a CEMIG, a medida deles mesmo, dá de 70 a 90, como a Valdete falou. E o cara que foi lá da CEMIG, simplesmente chegou, olhou no padrão e falou assim, ó, o problema seu aí da sua casa é a fiação. É só você trocar que resolve. Foi feita a troca dessa fiação e o problema não foi resolvido. Então, não é a fiação, como ela está falando. E todos os moradores da rua Pedro Bernardo têm a mesma reclamação. E com certeza, Valdete, você veio usar a tribuna, né? Vai oficializar a CEMIG. E agora tem uma gerente muito boa, que é nova no serviço, lá no setor de Pouso Alegre. Ela é muito prestativa, tá? Bem atenciosa. Com certeza, quando chegar o ofício, ela vai dar uma atenção para esse caso e para outros também, que nossa casa, a prefeitura, todos vêm pedindo. Então, conte com o nosso apoio. Quero deixar meus sentimentos também às famílias lutadas do nosso município. E não sei se o presidente vai falar, mas, vereador Zé Maria, o que você falou do banheiro, eu observei quando cheguei aqui, só que eu fui verificar, não é o banheiro aqui da Câmara, é o esgoto da rua, que deve estar com problema e deve estar voltando perto daquela janela ali. Então, o mau cheiro está vindo para dentro da Câmara, mas não é o banheiro da Câmara. Eu fui verificar assim que eu cheguei. Obrigada, presidente. Presidente, então, como a vereadora Vera falou, eu tenho um bar lá no bairro dos Pintos, vocês todos conhecem, lá já faz uns quase 30 anos. E lá no meu bar tem mais gente do que está aqui hoje aqui na Câmara. E o banheiro é usado quase toda hora. E até hoje, como já faz quase 30 anos, todo mundo que está aqui quase já foram lá, e eu nunca vi esse mau cheiro no banheiro de lá. E então alguma coisa está acontecendo sim. Precisava ver tomar uma solução. Então por hoje é só. Vereador Darli Veloso. Senhor presidente, demais companheiros, aos presentes e a você que nos acompanha de casa, boa noite. A respeito da CEMIG, nós não temos dúvida que é somente assim mesmo, unindo forças, que a gente consegue alguma coisa através deles,
para resolver alguns problemas. A vereadora tem razão quanto à nova atendente que vem sempre entrando em contato com a prefeitura, e eu também espero que ela resolva essa situação. Já mandei no celular do Daniel o contato da CEMIG lá, para passar para o pessoal para poder ajudar, tá? E com isso nós vamos unindo força aí para resolver. Se no calor falta energia ruim, imagina no frio, né? Não há cristão e não cristão que suporte. Vereador Edson parabenizou aí pelos cursos ofertados pelo IEF, e eu quero aproveitar para dizer que a partir do dia 13 de junho, o dia do Santo Antônio, serão abertas as inscrições para o curso de assistente administrativo, manicure e pedicure, tá? Então procura no site da paróquia ou pode ligar lá na secretaria que eles darão mais informações. Mas vai ser um curso nos mesmos padrões, assistente administrativo e manicure e pedicure. Será ofertado lá. Vendo o Eric aqui, eu me lembrei que no primeiro mandato do prefeito Ricardo, encontramos com a Maria do Valêncio, e ela fez uma reclamação que lá no bairro precisa de um espaço para a criançada praticar esporte. Depois foi procurado pelo prefeito novamente. A prefeitura já chamou o proprietário do terreno, Donizete, já conversou com ele, e ele foi embora para estudar a respeito da proposta para a venda de parte do terreno, ou todo, não sei. Ele foi embora para pensar nisso. Então a prefeitura já está nessa conversa com ele. O Donizete é irmão do Paisé, que é avô do Renatinho, então foi até fácil localizá-lo e conversar a respeito disso. Vice-prefeito presente, ao senhor e aos demais combatentes que juntos estão sempre na labuta, a minha gratidão, porque semana passada foi falado do posto, hoje já teve elogio. A respeito da Boca de Lobo, a mesma situação. Então, a nossa gratidão pelo trabalho dos senhores lá, nosso reconhecimento pela luta. Também o prefeito está em contato direto com o nosso deputado que nos auxiliou nas emendas aí, e a maioria que pôde ver ou saiu também no site da prefeitura lá uma Patrol 0 bala instalada lá. O recurso que veio, nós tivemos a sobra do convênio. Então o prefeito está numa conversa com eles, com esse deputado, para intermediação, para que nós possamos usar esse resto do convênio para que possamos adquirir uma retro. Aí nós teremos uma Patrol e uma retro nova. A Patrol já está aqui. E a retro agora falta essa liberação, porque dinheiro de convênio precisa de aditivos, de concordância das partes. Óbvio que o dinheiro que sobrou não é suficiente, mas a prefeitura tem como completar para comprar essa máquina para a gente poder trabalhar aí futuramente. Nós, não diferente dos demais aí, nós tivemos as perdas, e a gente destaca o Obedias porque trabalhou muito tempo na prefeitura e na área da saúde, e na época que era muito difícil. Quem conhece a prefeitura agora, quem acompanha agora, não faz ideia de como era a prefeitura antigamente. Somente quem trabalhou lá atrás é que sabe e pode testemunhar. Então aqui, sentimentos para Beatriz, para o Rodrigo, para o Leandro e para os netos, também para toda a família ali do seu Cláudio Martins, que é cunhado dele, que é muito difícil, né? E foi uma morte muito assim, rápida. Ele estava sentado, nós vimos ele sentado no banco em frente à educação e ele estava morto lá. Então, é um susto. Que Deus, em sua infinita bondade, dê para eles o conforto. E também o Pedro Sebastião Pereira, o famoso Pedro Arruda, que infelizmente nós o perdemos. Pedro era um homem muito participativo nas festas, era um carreiro, o pessoal gostava muito de participar das festas, então, para a família dele também, fica aí o nosso abraço, as nossas orações e os nossos sentimentos. Fazendo minhas palavras do vereador Darli, em questão do Sobe Dias e do Pedro Arruda, que a gente o chamava assim,
né? Abdias foi de uma maneira um pouco triste para nós, mas a gente sabe que os planos de Deus não são os nossos, né? Então que Deus dê conforto para a dona Beatriz, para os filhos, para os parentes, para os amigos, né? Uma morte muito repentina assusta, e às vezes as pessoas, nós que ficamos aqui, não estamos preparados. Aliás, nós nunca estamos preparados para a morte, né? Essa é a grande verdade. Mas da forma que foi Abdias, um dia antes, né, na terça-feira, se não me engano, estava passando no caminhão no loteamento, ele ainda estava limpando o lote do seu Cláudio ali, né, a beirada. E conversando com o seu Cláudio, ele chegou à tarde e falou, já deu uma limpada lá. E no outro dia né, a gente recebe essa notícia. Então que Deus dê conforto para eles, para a família, para todos, e que Deus os receba nos braços no céu. Pedro Arruda, da mesma forma, um homem lutador, trabalhador, né, teve aí as doenças que atrapalhou bastante. Que Deus dê conforto para toda a família. Em relação à lixeira lá que eu comentei, viu, o vereador Zé, é verdade, hoje eu passando por lá, eles não reformaram, fizeram uma outra nova, mas não deixa de ser pertinente a sua colocação, porque o pessoal traz o lixo lá de cima e é um pouco longe, realmente. Eu gostaria também de comentar aqui, né, e vou pedir para secretária fazer um ofício, encaminhar para o senhor prefeito, em forma até de indicação, não sei se é dessa forma, mas em relação ao preço dos combustíveis que a nossa prefeitura paga aqui no posto em Piranguçu. Principalmente a questão do diesel. A diferença está muito alta na minha visão, né, andando por Itajubá, está dando uma diferença de mais ou menos 45, 50 centavos, em média, pelos postos de Itajubá. Então, quando é uma diferença de 10, 5 centavos, tudo bem, como está a gasolina. A gasolina está dando uma diferença de 7 centavos. Em alguns postos, a está até mais caro do que a nossa aqui. Mas o diesel está muito alto e a gente usa bastante, né? O maquinário nosso é pesado, gasta bastante, os caminhões gastam bastante. Eu falo pelo caminhão que eu trabalho, a gente abastece 2 vezes por mês, fica mais ou menos em torno de R$5.000. Então, precisa chamar o proprietário e conversar com ele, porque ele precisa fazer um preço de acordo. Eles têm a preferência, mas também tem que praticar o valor correto para nos ajudar também, porque uma diferença de 40 centavos para um abastecimento de um tanque de uma Patrol, do tanque de uma Reto, do tanque de caminhões, é bastante dinheiro, né? É muito dinheiro. Trator, bem lembrado pelo Luiz aqui. Então, nós vamos pedir ao senhor prefeito que faça uma verificação, né, junto ao secretário responsável, se não deve ser de administração, não sei, para poder estar conversando com o proprietário para chegar num acordo, né, e ter um preço acessível, justo. Ele precisa ganhar, mas também ele tem que entender que não porque ele está sozinho que ele vai também nos explorar. Porque o mesmo preço, o mesmo posto, tá, lá em Piranguinho está, se eu não me engano, 5,09. É o mesmo proprietário. Então, tá 50 centavos de diferença do mesmo dono. De Piranguinho aqui não tem diferença, na minha opinião, de transporte, porque um caminhão vem cheio, né, abastece tranquilo. Foi falado aqui das podas de árvores pelo nosso município, mas nós temos um problema crítico e muito sério que precisa ser resolvido urgentemente, né? Eu vou tentar ver se eu consigo falar com o nosso secretário amanhã cedo, mas aproveitando o vice-prefeito que está aqui, que está mais próximo, porque às vezes eu saio com o caminhão, ele não chegou ainda e a gente acaba não se encontrando muito. É aquele trecho lá do Paulo Teté, né? A parte de cima fechou o caminho, então não tem jeito de passar, o ônibus está passando, está arranhando o ônibus tudo, o ônibus nosso é novo, gente. Se eu não me engano, um ônibus aqui deve estar custando hoje mais de R$600 mil. É muito dinheiro para você deixar ficar arranhando, aí ele fica no tempo, a ferrugem começa a comer e começa a danificar tudo. Por uma questão de um dia, 2 dias de serviço, resolve tudo, né? E aqueles espinhos que foi plantado, na minha opinião, deveria notificar o proprietário, porque se ele planta, ele tem que cuidar. Como é que você planta um pé de espinho na beira da estrada e deixa o negócio virar uma árvore, cair no caminho? É um absurdo. Então precisa urgentemente, né, realizar essa poda lá, se possível, até amanhã, tá? Mas o mais tardar essa semana. Só uma parte, presidente, nós tivemos conversando sobre isso semana passada, que já vai tempo que vem esse pedido, inclusive, acho que não foi o começo do ano, já tinha sido autorizado a poda lá, né, para cortar, e eu pedi pro vice, o Nilson, ir lá para ele ver como é que estava, ele foi, e hoje, antes da reunião, a gente estava conversando sobre isso, ele viu que realmente precisa fazer a poda urgente.
A preocupação dele é só no comecinho, na descida do palco, tem um galho muito alto, ele está com medo de estar relando no fio. Mas ele se comprometeu em ver, né, de fazer isso o mais breve possível, porque eu tinha falado na reunião anterior sobre esse local, por mais que o motorista olhe, as crianças colocam o braço na janela e o espinho vai e raspa tudo. Aí depois, né, vai ser culpa do motorista, só que o motorista não tem como ficar olhando toda hora se as crianças estão. Pede para eles, não abre a janela, não coloca, mas vocês sabem que criança não adianta falar. Então, concordo com você que seja tomada as providências o mais breve possível, isso que a gente estava conversando antes da reunião com o vice-prefeito. E complementando o que ela falou, essa indicação foi feita por mim, e já faz tempinho mesmo. Não só a poda, como a limpeza da valeta também, que está tudo dois sujo, a valeta e a poda da árvore. Então, aproveitar e fazer tudo de uma vez. Eu agradeço ao vice-prefeito, né, até peço desculpa, mas eu sei que o senhor dá uma atenção especial para nós, eu tenho certeza disso, e o nosso secretário também dá, que a demanda é grande, a gente entende isso, só que são situações que precisam, infelizmente, passar à frente para resolver, para a gente evitar um perigo maior, como bem colocado pela vereadora aqui, de uma criança pôr um braço para fora, se passa naqueles espinhos, Deus me livre, tá? É um perigo. E está estragando o nosso veículo. Eu com o caminhão de lixo eu não consigo passar. Agora imagina um ônibus que é bem mais alto e espaçoso. Ele não pode jogar muito na beira da cerca, ali tem poste, tem os arames e é perigoso. Então a gente precisa desse serviço lá o mais rápido possível. A valeta precisa ser limpada, mas ela não está ainda obstruindo muito, mas precisa também fazer essa limpeza. Agora a poda é urgentíssimo. Esse é um trecho, sem contar o restante do município que a gente anda e vê que está realmente precisando. Quanto à indicação do vereador Edson em relação ao café, né, eu acho interessantíssimo e importante até que seja feito um estudo nesse sentido, não só das crianças que vêm lá dos Borges, mas tem o pessoal que vem do centro também, Vila Maria, que também é uma distância considerável, mas é bom a gente entender também que a prefeitura já presta um grande serviço que deveria ser do Estado, que é a questão do transporte. Tá? A prefeitura não tem, entre aspas, lógico que a prefeitura tem que olhar por todos, mas esse transporte que é feito das crianças do Estado é por conta do Estado. Mas quem acaba bancando quase tudo é a prefeitura, porque o recurso que o Estado manda, daqui o vereador Dali conhece, sabe disso, a vereadora Vera acompanhou um bom tempo, não dá para pagar sequer uma semana de transporte. Né? Então a prefeitura arca com tudo isso. Então a despesa do município ela acaba sendo grande em torno disso, mas não deixa de ser pertinente a colocação do senhor, e essa parceria é importante, porque somente assim nós vamos conseguir dar melhor atendimento, principalmente para nossas crianças, que merecem com toda a certeza do mundo. Dona Valdete, Daniel, né, e demais pessoas do município que estão passando pela mesma situação de vocês lá, né, pode ter certeza que nós vamos nos empenhar muito, nós vamos levar esse abaixo-assinado aos órgãos competentes, né, a prefeitura, a CEMIG, a essa moça que assumiu lá agora, mas além de encaminhar, nós vamos estar cobrando também para ter resposta, para ter, né, solução, para a gente estar lutando junto e resolvendo aí. É uma demanda que não deveria de ser assim, né, porque a CEMIG nunca perde. Se você deixa de pagar 2, 3 contas, eles vêm e cortam. Você tem que ir lá pagar para você poder continuar tendo benefício. Então, CEMIG e Copasa, né, não tem como você deixar de não pagar, não tem jeito. Né? Eles têm ali o jeito de fazer com que a gente pague, mas também deveriam de prestar um serviço de qualidade, porque, né, eles têm o retorno disso, é dinheiro em caixa com certeza, diferente de outras contas que às vezes você consegue até empurrar um pouquinho mais, mas CEMIG e água não tem jeito, então fica aí, né, nós vamos encaminhar isso com toda certeza o mais rápido possível. Presidente, só complementando o que você está falando, que eu falei aquela hora a respeito do transformador lá, ele está inútil, porque a fábrica foi desligada e colocaram um 340 kVA para a fábrica, sabe? Então ficou lá, não estão usando ele. Então seria fazer um ofício, mandar para a CEMIG aproveitar ele. Ele está lá praticamente abandonado. Ele está no 140 kVA. A gente vai tentar colocar isso, quando encaminhar o ofício para eles, dar uma observada, né, nesse sentido lá. Eu gostaria de agradecer também a doutora Margarida, né, pelo presente a essa casa, né, do livro da Dona Expedita, sua Teté, que foram pessoas importantíssimas no nosso bairro, né, foram uns dos pioneiros ali da nossa terra, né, deixaram
grandes exemplos para nós, e tem uma história muito bonita, muito linda, né, de pessoas que viveram um matrimônio santo, que educaram seus filhos e deixaram ali o bairro dos Melos. Eles têm uma raiz que eu diria enorme. Então, merece toda a nossa consideração. Parabéns ao doutor, que também sempre nos ajuda quando a gente precisa, né, socorre as pessoas na hora que precisa ali, os moradores. Então, inclusive, em mandatos passados, a gente já fez uma homenagem a ela aqui, em agradecimento por todo o trabalho que ela tem prestado para o nosso município. Então, é só para encerrar, né, a nossa fala e encerrar a nossa reunião também. Eu agradeço a todos, né, que estiveram presentes aqui hoje, que estão nos acompanhando aí. Né, quero agradecer a algumas pessoas que me mandaram mensagem para a gente estar melhorando nossos equipamentos aqui. A gente está tentando nos organizar junto com o nosso técnico aqui para levar uma transmissão de qualidade para todos, para que todos possam entender, para que todos possam participar também. A gente sabe que vir aqui na sessão é um prazer para nós, é gostoso ter a presença das pessoas aqui, mas aqueles que não podem, nos acompanham em casa e depois mandam aí, né, as suas sugestões, suas opiniões, as cobranças, porque eu sempre costumo dizer e falo com toda certeza, nós estamos aqui graças à vontade do nosso povo e à vontade de Deus, principalmente. Então, nós representamos, estamos à disposição, as cobranças necessárias, é disso que a gente trabalha, né, em cima das demandas do nosso povo e, com toda certeza, procurando da melhor maneira possível levar aos conhecimentos, nos ajudar, estar juntos para que o município nosso cresça, para que as nossas pessoas, o nosso povo tenha uma qualidade de vida muito boa. Em relação ali, só para não ficar sem resposta ao vereador aqui, Zé Maria, em questão do banheiro, né, eu vou pedir para uma pessoa olhar, mas, se eu não me engano, nós estamos no finalzinho de rede aqui, então é onde pouca água e acaba o mau cheiro retornando. Deve ter algum vazamento, alguma coisa, nós vamos averiguar e consertar, se Deus quiser. Nada mais havendo a tratar, convoco a próxima sessão ordinária para o dia 12 de junho de 2023, às 19 horas, salvo se houver necessidade de convocação extraordinária, da qual os senhores serão convocados, e declaro encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite.